ou seja, mais do que a lua cheia. Um objeto interessante. A gente percebe que algumas estrelas são amareladas, outras são branco-azuladas. Isso é função da temperatura da estrela, que é função da massa da estrela. Então, é legal a gente identificar que são estrelas de tamanhos diferentes, embora tenham a mesma origem. Podemos passar para a próxima? Uma das minhas favoritas. Eita, Ômega Centauri. Aí a gente tem que parar e respirar um pouco e olhar com Ômega calma. Centauri. Favorita, favorita, favorita. Né? Nossa. Esse objeto chama-se Ômega Centauri, é um aglomerado globular. A gente vê a olho nu de um lugar de céu bem escuro, de um lugar com pouquíssima poluição luminosa. A gente vê o objeto com uma manchinha no céu, como um algodãozinho muito delicado. E aí, quando olha o telescópio, vê a região central desse objeto. Existem, acho que menos de uma centena de aglomerados globulares em volta da nossa galáxia. Eles formam uma espécie de enxame em torno da galáxia. E são objetos muito velhos. São estrelas muito antigas. Essas estruturas dos aglomerados globulares são estruturas muito, muito, muito antigas. Havia um paradoxo antigamente, inclusive, que quando a gente estava ainda... Desculpem, é que eu estou saindo de uma gripe, então a garganta ainda incomoda um pouquinho. Mas havia um paradoxo que quando a gente ainda tentava estimar a idade dos objetos no céu, para alguns aglomerados globulares, o resultado era de uma idade maior do que a do próprio universo, o que era absolutamente impossível, inviável, enfim. Hoje em dia, os métodos de determinação de idade já são mais precisos, mas a gente continua sabendo que são estruturas extremamente antigas, são objetos muito antigos, muito velhos, esses aglomerados globulares. E a distância entre as estrelas, não existe registro de choque de estrelas em aglomerados globulares, elas estão todas orbitando um centro de massa comum, como se fosse um grande enxame de estrelas, e elas estão relativamente próximas entre si. Então, são uma estrutura muito interessante, uma dinâmica muito complicada, mas absolutamente delicioso de se observar isso, principalmente em instrumentos de um porte um pouco maior, justamente porque o nosso olho começa a perceber esse agulheiro de estrelas. A gente vai percebendo esses milhares de pontinhos que compõem a estrutura do aglomerado globular. Esse aglomerado tem mais ou menos 10 mil anos-luz de diâmetro. É um objeto relativamente grande. Tem mais de 1 milhão de estrelas aí. E o tamanho aparente deste aglomerado é um pouquinho maior do que a lua cheia no céu. É um objeto grande. Existem outros aglomerados globulares festejados até no hemisfério norte, como o grande aglomerado de Hércules. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi esses dois aglomerados ao telescópio, tanto o Ômega Centauri como o aglomerado de Hércules. O Ômega Centauri é muito maior e muito mais bonito ao telescópio do que o aglomerado de Hércules. E esse aglomerado Ômega Centauri, ele só é bem visível aqui do hemisfério sul. Ele é uma joia que é melhor apreciada abaixo do Equador. O pessoal do hemisfério norte não tem acesso a esse objeto. E muita gente viaja no hemisfério sul, astrônomos amadores e profissionais, obviamente, para ver esse objeto, que é muito lindo, é muito bonito. Essa foto é muito bacana. Vamos ao próximo para a gente... Aí a nebulosa clássica. A nebulosa, nessa foto aí, no caso, é a nebulosa de Andrômeda, uma galáxia irmã da nossa. Durante muitos anos a gente discute se ela é maior ou menor do que a nossa galáxia. Na verdade, é uma das galáxias mais próximas de nós. Mas aí a gente agora começou a falar de um objeto que tem aproximadamente 150 mil anos-luz de diâmetro. Todos aqueles outros objetos que a gente mostrou antes, existem vários deles dentro de uma estrutura como essa. Uma galáxia como essa abriga centenas ou talvez milhares de nebulosas planetárias
de aglomerados abertos, tem algumas centenas, talvez, de objetos de aglomerados globulares orbitando em volta dela. Enfim, todos aqueles objetos que nós mostramos antes, acontecem dentro de uma estrutura como essa. Até o início do século XX, a gente não tinha muita certeza se esse era um objeto que estava muito distante ou se era uma mancha próxima e pertencente ao nosso próprio, chamado de universo ilha. Ainda não se tinha uma ideia da estrutura da nossa galáxia, porque a gente está de dentro dela. E a gente não sabia mais ou menos o que eram essas manchas que estavam fora. Então, no início do século XX, já, desculpem, é que se estabeleceu a distância para essa nebulosa de Andrômeda em 2.500.000 anos-luz de distância. Ou seja, a gente está vendo essa galáxia como ela era, com a luz que partiu de lá, há 2,5 milhões de anos. Há um bocado de tempo. É uma estrutura muito grande. Isso aí tem mais de 1 trilhão de estrelas e provavelmente tem centenas de aglomerados globulares, milhares de aglomerados abertos, algumas centenas de nebulosas planetárias, enfim, berçários de estrelas até não poder mais. Toda a estrutura que a gente vê aqui na nossa galáxia, esses objetos todos que eu mostrei, pertencem à nossa galáxia, isso se replica nesta galáxia e em todas as outras galáxias que a gente observa no céu. Essa aí é a maior de todas, é a mais fácil de se observar. A gente consegue também perceber a olho nu, com uma estrelinha fora de foco. Óbvio que tem que estar num lugar de céu pouco poluído, num lugar de céu escuro, saber para onde olhar. Ela fica bem ao norte no céu. Aqui para o Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil, ela aparece baixo no céu, na direção norte. Ela fica poucas horas no céu durante determinada época do ano. Mas a gente consegue ver como uma estrela que você, por mais que se esforce, não consegue botar em foco. E o que está vendo, na verdade, você vai ver aquele ponto mais brilhante, que é o coração da galáxia, o centro da galáxia. Você precisa de telescópios e cada vez mais robustos para começar a perceber essa região mais tênue, que são a distribuição de estrelas que se dá em forma de disco, ali como se fosse as pessoas, não sei se já ouviram essa descrição da galáxia como um grande ovo estrelado, em que a gema corresponde ao centro da galáxia e a clara... Eu nunca tinha ouvido essa grande ovo estrelado, nunca. Nunca tinha ouvido falar dessa descrição da galáxia. Que coisa horrível! É um objeto péssima comparação. Alongado por uma questão de perspectiva, mas o centro da galáxia, que é da galáxia, são estrelas mais velhas, e o disco em torno é onde ela corresponderia à clara do ovo, é onde nós estamos, inclusive na nossa própria galáxia. Nós vivemos na periferia da galáxia. Esse disco aí que gira em torno do plano da galáxia. Esse é um objeto que tem mais ou menos 3 graus por 1 de diâmetro no céu. Obviamente, você só vai ver ele com todo esse tamanho num grande instrumento ou numa fotografia, como é o caso aqui. E no telescópio você vai ver mais a parte central, aquela parte mais brilhante ali. Mas é um objeto bem magnífico de se observar. Muito sutil, muito delicado, sem cor. Esse nebulosa de Andrômeda tem muita história para contar, porque embora o universo esteja em expansão, a galáxia de Andrômeda está vindo na nossa direção. Vai levar alguns bilhões de anos para chegar perto, mas ela não está se afastando de nós. Ela está vindo para a nossa direção. E tem muita história, é uma galáxia que é muito importante da história da astronomia no nosso entendimento do universo. Medição de distâncias, entendimento da estrutura da nossa própria galáxia. Tem mais uma outra imagem, próxima imagem, para a gente voltar para pertinho e ter uma noção de tamanho, que é um objeto que a gente está muito familiarizado. Não, pode ir para a Lua mesmo. Eu estou querendo voltar da galáxia para bem perto de nós aqui. Que é uma referência de tamanho. Já como eu falei, nebulosa de Andrômeda, o céu, ela ocupa uma área maior do que a própria Lua cheia. E que a maioria das pessoas olha e acha que a Lua é um objeto grande no céu. Aí eu queria fazer um convite a vocês. A próxima vez que vocês verem a Lua, aqui o céu hoje está nublado, eu acho. Não, foi um dia bonito. Mas é quando você olhar para o céu, para fazer um tubinho assim com a mão e olhar para a Lua através desse furinho aqui da mão. Isolar
a Lua do resto do céu. E vocês vão ver como a Lua é pequena. Ela ocupa só meio grau de diâmetro. De horizonte a horizonte, seriam 180 graus. A Lua ocupa meio grau. Um objeto pequeno do céu. E todos aqueles objetos que eu mostrei aqui têm mais ou menos tamanho, ou no caso da galáxia, um pouco maior do que a Lua. No caso da nebulosa de Júpiter Centauri, é um pouquinho maior do que a Lua. Todos são muito pequenos em relação à Lua. Então, são objetos difíceis de se encontrar, difíceis de observar para quem não conhece. Daí é sempre a nossa recomendação: não compre um telescópio se você não tiver uma prática, se você não tiver informação de como pilotar esse telescópio. A recomendação sempre é procure um grupo de astronomia, se não no Rio, na sua cidade, sempre tem um grupo, uma associação. No último caso, entre em contato com a gente, que a gente orienta na cidade em que você estiver, quem é que pode te ajudar por perto. Sempre tem um astrônomo que tem um telescópio, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em compartilhar as imagens com o telescópio dele, com quem quer que esteja interessado em ver. A gente tem sempre essa ânsia enorme de compartilhar o céu, de compartilhar as imagens. Essa foto da Lua foi feita por também um amigo muito querido, Luiz Arbex, aqui do Rio de Janeiro. E ele gosta mais de observar, de fotografar a Lua, planetas, enfim. Ele faz muitas imagens muito interessantes da Lua. E se vocês olharem com alguma calma, vocês veem que já começa a perceber crateras na Lua. A observação da Lua ao telescópio também é muito interessante, porque são milhares de crateras e a cada hora que você observa, a sombra provocada pelo Sol muda e você vê diferentes aspectos das crateras, do relevo lunar. A observação, eu acho, a melhor coisa da astronomia, mais do que até a fotografia. Mas, enfim, eu queria dar um pouco essa noção, tamanho, de proporção das coisas, e a comparação final que eu faço é com o tamanho da Lua cheia, que embora muita gente ache que é uma coisa grande no céu, não é. A Lua é bem pequenininha no céu. Podemos voltar a conversar, a bater papo, trocar dúvidas, e até pelo adiantado da hora também, já estamos às 51. Então, agora eu vou chamar o estúdio, porque a gente até já passou um pouquinho da hora do estúdio. Vou chamar o estúdio e depois a gente volta. Estúdio, Dedé, a palavra está contigo, Dedé. Chamando o estúdio. Nossa FM! Deus já contigo, meu coração não cabe dentro do meu peito, está lotado, transbordando de amigos. Falar do universo é uma coisa maravilhosa. É o que nos cerca, é onde estamos. Fiquei, é claro, impressionado com a distância que existem dessas estrelas, desse complexo fotográfico que foi enviado para a nossa FM, Rádio TV Web. 1.800 anos-luz? Nossa, não dá para chegar. Não dá. A não ser que tenhamos uma aeronave que nos conduza nesta velocidade. Só o Spock e o Capitão Kirk, provavelmente. A transmissão é simultânea para o nosso site, nossofm.net, também para o Facebook, Nosso FM Web, e para o Twitch, que é a plataforma internacional, que nos perfaz hoje 27.200 ouvintes, internautas, fãs e telespectadores. Quem não conseguiu entrar, acesse pelo Facebook ou pelo Twitch, dependendo que você esteja na Europa, como Alemanha, Espanha, Itália, Irlanda e todos os países da parte oriental, como Japão e Osaka. A nossa FM, quintas-feiras, com produção de Noemi Coelho, nos traz Ética do Amanhã, o verdadeiro podcast. Obrigada, Dedé. Então, acho que a gente teve algum problema, algum desconforto. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas um amigo meu falou que estava tentando entrar e não estava conseguindo. E, se você notar, nossos amigos não fizeram nenhum comentário, eles não estão falando com a gente. Isso é estranho, porque eles gostam de acompanhar.
Então, não sei o que aconteceu. Talvez parece que o YouTube não transmitiu muita coisa, mas Manda o link do Facebook para eles. mandei já, Dedé. Inclusive, meu amigo avisou que já entrou. Ele só não mandou comentário ainda, mas ele já avisou que entrou. Então, A imagem do Facebook do YouTube está estática. Não sei por quê. O programa já começou há mais de 40 minutos e não gerou imagem. Para transmitir. então, alguma coisa aconteceu. Mas, de qualquer forma, meu amigo disse que já conseguiu entrar. Isso já é alguma coisa, já conseguiu estar assistindo, já é alguma coisa. Então, enfim, vamos depois corrigir isso de alguma maneira. E, então, boa noite, estou vendo agora. Olha, Wagner, agora ele está conseguindo ver, então estamos já de volta, né, na transmissão normal. Amém. Aí, dizendo que chegou, já está assistindo. Que bom. Então, a gente acabou de ver uma série de fotografias maravilhosas dos nossos amigos do NGC 51. Né? Fotos extraordinárias de galáxia, né? De aglomerado globular, e não só a foto do objeto, mas a foto do fundo do céu, né? do atrás, né? Do atrás do objeto, aquele fundo cheio de estrelas, né? Então, a astrofotografia é uma coisa maravilhosa, né? Você tem uma visão linda. E a gente tem esses objetos todos, e tem outros, né? Tem outras coisas que a gente pode fotografar, além dessas. Né? Tem outros objetos celestes. Né? E tem, inclusive, coisas muito bacanas, tipo nebulosas escuras. Não é? Coisa interessantíssima, nebulosas escuras. A gente viu nebulosas onde a gente pode ver o brilho, a cor, né, a luz da nebulosa. E quando é o contrário? A gente vê um monte de luz e aí, de repente, no meio vê uma coisa, uma marca escura. Quer dizer, a nebulosa é escura. Enfim, o céu é sensacional, o universo é extraordinário. Tem coisas que a gente ainda não consegue entender, por mais que se esforce. O universo é maravilhoso. Isso eu vou deixar o Sérgio falar mais ainda desses objetos extraordinários que nós temos no céu, né? Que coisas incríveis que a gente vê no céu, além de todas as crateras da Lua. Quero dizer, inclusive, a quem estiver nos assistindo e quiser conhecer um pouco mais da astronomia, que uma das experiências mais deliciosas é olhar a Lua, né, no binóculo, no telescópio. Ver a Lua é uma coisa muito linda, né, olhar a Lua. A Lua é mesmo senhora, né, senhora do céu, né, senhora do Sol, Lua, né, os planetas próximos, os planetas que nós observamos, né, Saturno, Júpiter, eles são os senhores do céu, né? Eles nos cativam, né? Olhar a Lua é cativante. E depois aí a gente sai olhando os outros objetos que a gente vê, fora os planetas, fora a luz, planetas do nosso sistema solar, aí a gente vai vendo mais coisas maravilhosas, né? Galáxias. Observar uma galáxia vou falar por mim, né? Observar uma galáxia é uma coisa que dá uma sensação de... É uma coisa muito especial. Poder observar uma galáxia é uma coisa especial. Não é todo mundo que vê uma outra galáxia, né? Poder observar, mesmo que seja a de Andrômeda, que está ali pertinho, que a gente consegue ver no céu, em Órion, mas poder olhar no microscópio e ver, cara, isso é uma galáxia, uma outra galáxia, isso... É muito bonito, né? Poder ver isso no telescópio é muito especial. Então, quem quiser se interessar, quiser conhecer, estamos lá no SV toda quarta-feira. Sérgio, a palavra está contigo de novo. Já dei meu... Eu preciso fazer aqui um adendo rápido e fazer justiça, afinal de contas, aqui. A primeira foto que nós mostramos, aquela nebulosa planetária, eu queria que ele use a Carlos Diniz, eu acho que eu dei crédito, eu falei, pessoa muito querida. Sérgio, fala um pouquinho mais alto, chega o microfone mais perto de você. A nebulosa de Órion, fotografia do Marcos Matarazzi, está com a gente toda quarta-feira lá, um amigo muito querido, também
como eu falei, um grande observador que agora migrou para a fotografia. A terceira fotografia, do Poço dos Desejos, é do Marcelo Alves, astrofotógrafo novato, mas com uma técnica elaborada. Aquele ômega Centauri que a gente apreciou, aquele aglomerado globular, aquele enxame de estrelas, aquele agulheiro de estrelas, é uma foto do Marcelo Chacur, que mora num lugar extremamente poluído, uma luminosidade enorme, mas ele consegue fazer fotos muito interessantes. A M31, a galáxia de Andrômeda, é uma fotografia do Marcelo Alves também, o mesmo que fez o Poço dos Desejos. E a foto da Lua é do Maurício Arbex, também um companheiro de muitos anos de estrada, de astronomia amadora, que, enfim, faz as fotos também do apartamento dele, com alguma dificuldade, porque a poluição luminosa na cidade é muito intensa, mas, enfim, são todos amigos muito queridos e pessoas extremamente competentes no que eles se propõem a fazer. Eu acho que a qualidade das imagens que a gente mostrou aqui falam por si. Né? Era importante de cada uma das imagens, porque eles têm muitas horas de trabalho envolvidas em cada imagem que eles fazem. Então, é importante dizer quem passou tanto tempo para produzir essa imagem maravilhosa. Isso. E são imagens de qualidade semelhante às... Semelhante, né? Não é igual, mas de qualidade semelhante à de revistas internacionais, algumas publicadas pela NASA, né? Ou seja, a qualidade é extraordinária, qualidade internacional, qualidade de NASA mesmo, né? Nós temos... O Marcos tem fotos, e o Marcos e Diniz têm fotos que se equivalem à do James Webb, ou pelo menos que se equivaliam ao outro. Como é que é o nome do outro? Hubble. O Marcos tinha fotos que se equivaliam às fotos do Hubble. O James Webb já é uma coisa mais adiantada por causa da quantidade enfim, pela qualidade do próprio telescópio, né? Aquela quantidade de espelhos que eles têm. Mas haviam fotos do Marcos que estavam ao nível do Hubble. Né? E do Diniz também, estavam ao nível do Hubble, verdade, não é verdade? Então... Sim, eu só colocaria o seguinte: a fotografia astronômica, ela tem um apelo visual, ela tem um encanto que seduz todo mundo. Mas esses grandes telescópios, eles não são dedicados a produzir imagens bonitas. As imagens bonitas são um subproduto da pesquisa, são uma maneira de justificar. Isso é uma coisa que a gente não tem muito essa noção no Brasil, mas, enfim, as fotos do Hubble são uma maneira de justificar para o contribuinte americano por que ele gastou tanto dinheiro para ter aquele telescópio do espaço. Na verdade, aquele telescópio produz um monte de outras imagens que não são tão sedutoras, mas que revelam os mistérios do universo, que tem nos permitido entender o que acontece no universo, como é que o universo se estrutura, qual é o caminho do universo, qual é o futuro do universo. Eu não sei se muita gente sabe, mas o Hubble, ele é batizado em homenagem ao James Hubble, que era um cara, não era James, não era Edwin Hubble, que foi um cara que no início do século XX estabeleceu as primeiras escalas de medida para a gente compreender o tamanho do universo. Então, o objetivo primário do telescópio Hubble era determinar a verdadeira taxa de expansão do universo, que era uma coisa que a gente sabia com uma margem de erro absurdamente grande. E o telescópio espacial visava... Eu vou acrescentar um detalhe que é uma das coisas que eu acho mais interessantes. Uma das fotos mais importantes do século XX é aquela foto do Hubble, do Deep Field, em que ele pega e fotografa uma quantidade enorme de galáxias. É uma foto em que aparecem várias estrelas, mas as estrelas não são estrelas, são galáxias. E aquilo ali é uma das fotos mais importantes, porque a gente estava vendo a quantidade de galáxias que tinham no céu, e que parecem estrelas, mas não são, são galáxias. Aliás, eu vou até pedir, Dedé, se puder, projeta de novo a foto da galáxia, essa foto da galáxia. Projeta de novo, se for possível. Não, galáxia.
O ovo estrelado. Que coisa horrorosa, uma galáxia não. Não, isso é uma nebulosa. A galáxia é aquela compridinha. Que parece um ovo estrelado. Nossa, que parece com a nossa. Ele vai chegar lá. Está passando uma. Essa. Se a gente olhar, aqui é uma galáxia, mas atrás tem uma outra visível também, uma outra galáxia. Sim. E assim, aqui não é uma outra galáxia, bem atrás. Alguns milhões de anos-luz, a gente vê uma outra galáxia. E aqui, se a gente procurasse, se a gente abrisse, se a gente pudesse abrir essa foto, a gente veria várias galáxias, né? Então, obrigada, Dedé. Mas assim, na foto a gente vê uma galáxia e logo do lado tem uma outra galáxia. E essa foto do Hubble, que é a minha favorita, é a que eu coloquei no meu blog. Eu coloquei uma foto do Deep Field do Hubble por causa da quantidade de galáxias que tinha lá. A quantidade de galáxias é muito linda, muito linda. Para a gente estabelecer um paralelo, então, nessa história, aquela fotografia que o Maurício Arbex, fez da Lua, ele expôs o sensor, a câmera dele, fez uma foto de uma fração de segundo. A Lua é bem brilhante, então é uma fração de segundo. Essas outras fotos de objetos de céu profundo que a gente viu aqui, tem algumas horas de exposição. Eles fazem, o sensor da câmera fica exposto, captando luz daquele objeto durante horas. Esse Ultra Deep Field do Hubble, um experimento que foi feito 2 vezes, eles apontaram o telescópio para uma determinada região aparentemente vazia do céu e o sensor ficou exposto por 10 dias, 240 horas. E aí, onde não se via absolutamente nada, um instrumento muito poderoso absorveu fótons durante 10 dias, como ele está no espaço. Ele não tem alternância de dia e de noite, ele pode ficar apontado direto para aquela região do céu. E aí apareceram galáxias de uma magnitude e uma distância lá do iníciozinho do universo, os objetos mais antigos que a gente já tinha observado antes. Então, surpresas, mas por acaso até hoje em dia é uma fotografia famosa e uma fotografia com algum apelo estético também. Mas para e pensa, se a gente tivesse imagens do Hubble para as 24 horas do dia que ele observa o céu, porque ele está no espaço, então o trabalho é contínuo, tem muitas imagens que não têm essa função de agradar os nossos olhos, mas de nos permitir entender o universo. Então, assim como o James Webb é um instrumento que não está lá para fazer imagens bonitas do céu, ele está lá para medir o céu num determinado comprimento de onda, que nem é o comprimento da luz visível para nós, não são imagens que a gente conseguiria ver no céu, mas que vão nos permitir entender mais sobre o universo. E aí eu gosto muito de insistir nesse aspecto, Noemi. O universo não é lá fora, não é, embora a gente fale de coisas muito distantes, nós estamos dentro do universo, nós fazemos parte do universo, ele está dentro de nós, a gente é parte desse processo, a gente só está aqui porque em algum momento uma estrela explodiu, gerou os elementos. Explodiu! O Sol não é uma estrela de primeira geração. Houve uma estrela antes do Sol que explodiu como supernova e durante esse momento da explosão gera os elementos da tabela periódica que vão ficar espalhados na nuvem de gás. Essa nuvem vai ser reciclada, vai produzir uma geração de estrelas enriquecidas com os elementos da tabela periódica, que essa nuvem, então, vai poder produzir planetas, e esses planetas vão criar uma condição muito especial durante muito tempo. Que vai permitir água, que vai permitir moléculas, que vai permitir répteis, que depois vai permitir vegetais e dinossauros e seres humanos. E é tudo poeira de estrela. Pronto, é tudo poeira de estrela. E sim, carbono, níquel, plutônio, tudo poeira de estrela. Hélio, rádio, tudo poeira de estrela. Esse processo de reciclagem de estrelas. Então, somos nós estamos no universo. Não é uma coisa fora. Faz parte de nós também.
É porque fora é maior, a quantidade fora é maior. Essa parte é boa, a parte de fora é grande. Aqui dentro também é grande, mas é numa outra dimensão. Então, enfim. Mas é isso mesmo, somos todos poeira de estrelas, tudo aqui é poeira de estrela, né? E essa É literal, essa frase é uma... Literal, eu sei, é literal. É literal. Eu tenho uma foto no meu blog também, eu tenho uma foto uma foto que explica literalmente a quantidade de matéria de estrelas da qual nós somos feitos. Ele vai lá e coloca, né, todas as substâncias que nos compõem, carbono, ferro, e né, a quantidade disso que é das estrelas, né? Ou seja, tudo, claro. Mas ele decompõe carbono, isso, aquilo, aquilo outro, ele vai colocando o ser humano, né? Água, H2O, hélio, enfim, vai colocando todas as substâncias e ele vai colocando, inclusive, algumas estrelas que a gente já identificou que têm determinadas substâncias. Então, sei lá, hélio, a gente já sabe que no Sol tem bastante hélio, então, ok, né, tal, não sei, mas algumas outras estrelas que têm determinadas substâncias em quantidade maior, né? E aí ele vai apontando estrela tal, substância tal, né? Ele vai colocando assim as estrelas e os componentes. É muito legal essa foto, né? Foi uma ideia muito bacana que tiveram, né? De ir colocando as substâncias das quais a gente é feito e as estrelas que tem mais ou menos. Cara, é muito legal. O Sol tem mais hélio. Aí, sei lá, eu não lembro mais as outras estrelas, né? Mas, sei lá, Alfa Centauri, por exemplo, vai que tem mais carbono, né? Então, cada um deles vai colocando uma coisinha, cada estrelinha tem. O que acontece, de fato, para a gente ter uma noção assim, bastante superficial da cosmologia, não é para uma regra, mas as estrelas menores são mais econômicas, elas processam. A estrela é basicamente hidrogênio. É basicamente hidrogênio. As estrelas menores consomem o seu hidrogênio, elas fundem hidrogênio em hélio, é um risco mais comodismo, elas brilham com mais tranquilidade. Então, são estrelas que brilham durante muito tempo. Tem estrelas muito velhas no céu, que são estrelas massas pequenas. As estrelas maiores, muito grandes, brilham intensamente, fundem o seu hidrogênio em hélio numa faixa absolutamente rápida, são estrelas muito fugazes. Fugazes, assim, elas vão durar uns 3 bilhões de anos, mas elas vão ter um ciclo de vida mais curto, porque elas brilham intensamente, elas fundem hidrogênio em hélio muito rápido, e são essas estrelas que vão explodir como supernova e reciclar o universo. As estrelas menores, elas são meio egoístas, elas estão aí queimando seu hidrogêniozinho ali devagarinho e vão viver durante muito tempo. Mas elas, na verdade, têm um certo egoísmo, porque elas não enriquecem o universo com elementos mais pesados, né? Então, o que se entende hoje é isso. Houve uma geração de estrelas muito grandes que viveu intensamente, brilhou muito durante um tempo relativamente curto no universo, explodiu como supernova, enriqueceu o meio ambiente com elementos mais pesados, e dessas nuvens de gás provenientes dessas explosões de supernova formaram-se uma segunda geração de estrelas já enriquecidas, e aí, em alguns lugares, você vai ver que o Sol seria uma estrela de terceira geração. Teria uma geração de estrelas que ainda enriqueceu mais o meio ambiente, e aí o Sol tem muita metalicidade, segundo os astrônomos, tem muitos elementos mais pesados do que hidrogênio e hélio na sua composição. Então, seria uma estrela de segunda ou talvez de terceira. Por isso, Sorte a nossa, né? A gente se deu bem. Só uma estrela de terceira grandeza tem mais elementos. A gente se deu bem nessa. Não parece que a gente está aproveitando muito a oportunidade, não, né? Porque a gente está fazendo uma bagunça federal, mas enfim. Pois é. A gente
A gente deu sorte por causa disso, né? Infelizmente, a gente não está conseguindo aproveitar essa sorte, mas aí a culpa não é das estrelas. As estrelas fizeram o trabalho delas. Uma coisa lastimável nessa história toda é que a gente está acabando com o meio ambiente que nos favorece a subsistência, a existência. A gente em nenhum momento ameaça a existência do planeta Terra. E mesmo que a gente faça uma grande bobagem, se 1% da vida na Terra sobreviver, a Terra vai abrigar a vida novamente, ela vai reciclar o material criado por vez. Talvez, não sabe que outra espécie vai herdar o planeta, mas a vida na Terra vai persistir. Quem não persiste somos nós. Como a gente já tem, ao longo das eras, vários episódios de extinções em massa. A vida quase acabou na Terra durante 3, 4, 5 vezes. Já tivemos grandes extinções. E mesmo que 99% da vida pereça, a vida recupera e retoma a sua existência no planeta. O que nós estamos fazendo é isso, acabar com a nossa existência, só isso. Pois é, os dinossauros não tiveram culpa da extinção deles. Eles não se auto-extinguiram. Eles não têm essa responsabilidade. Extinta naquela ocasião. Oi? Várias espécies foram extintas junto com o dinossauro. Isso. Estou dando só o exemplo porque eles eram maiores, né? Mas eles não se auto-extinguiram. Eles não são responsáveis pela auto-extinção. Tem até uma propaganda, não sei se é um meme, eu não sei qual é a palavra, né? Mas entra lá na ONU, entra um tiranossauro. Blá, 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 blá. É enorme. Foi um meme que fizeram na internet, entra lá o tiranossauro na ONU, chega lá no microfone e fala: olha aqui, eu sou extinto, não queiram passar por essa experiência, não é legal, façam alguma coisa enquanto é tempo. E é uma forma de você alertar. Sim. E foi uma forma de alertar antes de começar a acontecer essas coisas assim trágicas que estão acontecendo agora. E a extinção não foi a única extinção em massa que a gente teve no planeta. Já houveram outras antes, ela foi a última extinção em massa. Mas aconteceram outras também, igualmente graves. Pois é, na verdade, eu acho que ela foi a penúltima. Nós estamos provocando mais uma agora. Né? Mas a vida vai persistir. Quem não vai persistir somos nós. Só isso. É lamentável. A gente precisa aprender uma lição. E eu acho que essa lição para apreciar o universo e apreciar a maneira como estamos todos integrados com a natureza e com o universo. Nós somos parte de um todo. Não estamos isolados. Não somos uma... Agora a gente está aprendendo isso. Agora a gente está aprendendo. Não aprendeu antes, está aprendendo agora. Na marra. Resta saber se ainda dá tempo. Oi? Fala. Resta saber se ainda dá tempo de consertar. Sempre dá. É só querer. Mas tem que querer. Tem que querer. E aí aparecem pessoas que não querem e ainda por cima dizem que enfim, deixa para lá. Querido Sérgio, tem que pedir para a gente encerrar, tem que pedir para você se despedir, porque já passamos da hora e não pode, né? Tem sequência aí. Então, querido, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo esse material maravilhoso que você trouxe, obrigada por todo o conhecimento que você transmitiu. Te agradeço muito, 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 muito mesmo. Que bom que você veio. Tá? Obrigada por todo esse conhecimento, obrigada pela sua presença, pelo seu amor à astronomia. E vamos ver quando é que a gente faz um outro. Vai demorar um pouquinho, porque agora tem uma fila de gente para trazer. Mas Deus é grande, a gente vai conseguir. Um dia a gente vai dar um tempo assim, né? E em breve a gente consegue mais tempo. Tá? Obrigadão, Sérgio. Fica com Deus. Só para agradecer novamente a oportunidade, agradecer, deixar novamente o convite para toda quarta-feira as pessoas estarem conosco, quando a gente fala de astronomia o tempo todo, a gente troca ideias e aprende junto. Então, Espaço Ciência Viva todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. É só aparecer para a gente fazer.
Tá? E obrigado pelo convite, Noemi, estou sempre à disposição. E você sabe que a gente tem um monte de amigos que têm histórias muito boas para contar aqui também. Isso. Eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui, se Deus quiser. Querido, muito obrigada. Obrigada a todos pela audiência. Dedé, de volta ao estúdio agora. O melhor da programação Nossa FM. Assim terminamos mais esta edição do Ética do Amanhã. Produção de Noemi Coelho, direto do Rio de Janeiro, a influencer mundial. Hoje com mais um arquiteto, astrólogo, Sérgio Lomanarco. É isso? Lomanarco. Muito obrigado para vocês e em breve. E já tive uma ideia para você, Sérgio. Pode mandar o link, eu arrumo o horário. Transmitimos sempre que você mandar o link do seu trabalho. Vamos mostrar para o mundo o noutro mundo, assim dizendo. Porque é muito fácil dizer, isso é coisa do outro mundo. É nosso também. Boa noite a vocês, como a própria lua vai nos ver. Até quinta que vem, a partir das 8h15 da noite aqui, na minha, na sua, na nossa FM, Rádio e TV Web. Tchau, fique agora com o programa Alimento da Noite com a Bispa Silvana Bidô.